Cristo possa estar conosco, como sempre está, para que nós possamos prestar um culto de adoração a Deus que seja agradável a Ele, que o seu santo e bendito nome seja exaltado e que nós saiamos daqui motivados a ter uma semana de bênção, na semana que se inicia hoje, seja uma semana de bênção para todos aqueles que se relacionarem conosco. Vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, nós te agradecemos pelo grande privilégio que nos concedes, de estarmos aqui reunidos em Teu nome para Te adorarmos. Queremos prestar um culto agradável a Ti, Senhor. Tira de nós toda a impureza, toda a incerteza, toda e qualquer coisa que possa atrapalhar o nosso relacionamento contigo. Que o Teu Santo Espírito possa permear nossas ações, atitudes, palavras, que a Tua palavra seja a inspiradora de todas as nossas ações neste dia. Abençoa-nos e guarda-nos. Nós oramos desde já agradecidos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Cantemos todos juntos, sob a regência do pastor Cerqueira, o hino 327, Se o teu coração estiver em paz. Temos todos juntos, Josué 24, versículo 15, que está na tela, todos nós possamos ler juntos. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aproveitar este momento para saudar uns aos outros, aqueles que ainda não se cumprimentaram, enquanto a equipe de louvor se aproxima para nos liderar nos cânticos que faremos nesse instante. Vamos nos colocar em pé para louvarmos ao nosso Deus. Aproveite esse momento para sair do seu lugar. Temos uma visita muito ilustre essa noite, sem querer puxar um pouquinho de saco, mas é minha irmã e meu sobrinho Danilo, que veio direto dos Estados Unidos, aqui ó, deportada, brincando.
está nos visitando, acompanhar o nascimento da Lívia, né? Mas estamos felizes, estamos juntos em família para louvarmos ao nosso Deus. E é bom cantar louvores a Ele, expressar com as nossas vozes, as nossas expressões, ao Deus que nos criou, ao Deus que nos formou, ao Deus de toda a história. E tudo acontece por Ele e para Ele, como ouvimos nesta manhã. Vamos louvar juntos em comunhão, declarando que só o Senhor é Deus. Louvemos, comunhão e adoração. Palmas. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, com toda a criação. O seu trono, ouvindo Ele está, nos louvou, nos declaremos todos juntos. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está. Nos louvou, nos louvou. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está. Nos louvou, nos louvou, nos louvou. Amém. Deus está aqui nessa noite. Você crê nisso também? Louvemos, Hosana. Eu vejo o Rei da Glória.
nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser pacientes na tribulação e perseverantes na oração, que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós tivemos boas notícias antes de começarmos o nosso culto, que o pequeno Eric saiu do oxigênio. Isso é uma vitória, sinal de oração, irmãos. Nossa igreja, quando se une em oração, tem um poder tremendo que muitas vezes nós não conseguimos nem imaginar, mas há poder nas nossas orações. E o que vamos declarar e cantar juntos agora é exatamente isso, que juntos nós podemos andar, porque o amor de Deus nos uniu. Que essa possa ser uma verdade em nossas vidas. Amém? Louvemos. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Declare isso. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que um homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que do céu está, como uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão. Declare, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu,
Eu sei que está calor, pleno verão, mas se aproxime de alguém nesse momento, que de preferência você normalmente não costuma conversar tanto assim, né? Mas para que você troque aquele abraço, fique do lado. Nós teremos nosso momento de intercessão. Convido aqui o pastor Sequeira. Me alegra muito ver aqui o Binho e a Keila, que estão já aqui entre nós. Nós oramos muito, nos alegra. E que Deus possa de fato ser o Deus de nossas vidas. Possamos crer que juntos a nossa oração, ela move de fato montanhas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te amamos, nós te adoramos. E nós nos curvamos diante da Tua santidade, diante do Teu poder, da Tua grandiosidade. E nós nos curvamos diante do Teu grande amor para conosco. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou um dia. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos recebe como filhos Teus. E nós podemos participar desse momento tão especial e maravilhoso. Quando nós entramos na Tua presença, glorificamos e bendizemos o Teu santo nome. Juntos, ó Deus, nós vamos estar como igreja Tua, Pai querido, aqui enquanto o Senhor não volta, enquanto o Senhor não nos leva, com os nossos lábios louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque as Tuas misericórdias são a razão de não sermos consumidos. Obrigado pela unidade que existe na Tua igreja, porque na oração sacerdotal o Senhor já pronunciou, desejando que fôssemos um, como o Senhor é um no Filho, ó Pai. E ó Deus, muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos alcança a cada dia. Muito obrigado porque o Teu Santo Espírito trabalha nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas mentes, nos fazendo entender a Tua grandiosidade, ó Pai. Nós só temos a Te agradecer, ó Deus. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem realizado. E entre eles, ó Deus, já iniciando na vida do pequeno Eric, nós louvamos o Teu santo nome. Nós cremos no Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor está acima de tudo, de qualquer situação. Para Ti não há impossíveis. Muito obrigado, ó Deus. Ensina-nos a confiar no Senhor. Ensina-nos a depender da Tua vontade. Abençoe a Keila, o Rubinho, abençoe todos os seus familiares. E muito obrigado por esta notícia tão maravilhosa que alcança os nossos corações. Porque o Senhor é um Deus que responde às nossas orações. Os Teus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir o nosso clamor. E a Tua mão não está encolhida, ó Deus, mas estendida para nos socorrer a cada dia. E nós temos experimentado isso. Pedimos também que o Senhor cuide dos outros servos Teus que estão passando por dificuldades, por lutas, de problemas de saúde, problemas de emprego, problemas na família. Ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre cada um. Fortalece a fé dos Teus servos no Senhor, para que eles não deixem nunca de olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, confiando, ó Deus, que o Senhor haverá de abençoá-los, ó Deus, no Teu tempo, porque a Tua vontade é boa, perfeita e ela é agradável, Pai querido. Abençoe a Tua igreja, na pessoa de cada um dos seus membros. Abençoe aqueles que estão em férias. Cuida da vida de cada um, ó Pai. Abençoe aqueles que estão desanimados, que estão afastados. Que eles voltem para o aprisco, que eles voltem para a Tua casa, para juntos estarmos louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Abençoe, ó Deus, o pastor Wagner, que está em período de férias. Cuida do Teu servo, dá saúde a ele. Abençoe com ele juntamente a sua família, ó Deus querido. Abençoe os missionários que estão pregando a Tua palavra em todos os lugares. Fortalece a vida dos Teus servos, que eles continuem, ó Deus, cumprindo a Tua ordem de pregar o Evangelho a toda criatura, ó Deus. Abençoa-nos nesta noite quando ouviremos a Tua palavra. Abençoe o Bruno, Teu servo, ó Deus, que ele traga a Tua palavra e ela possa, ó Pai, calar profundamente nos nossos corações, e nós possamos estar sujeitos a ela, que possamos estar obedecendo a Ti, que possamos estar vivendo uma vida de santidade a Ti, uma vida que dignifique o Teu santo nome. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, e estamos disponíveis para que o Teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações nesta noite, pois é no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém.
Passaremos agora a um instante de muita importância na vida da igreja. É o momento da dedicação de vidas, dízimos e ofertas ao Senhor. Estaremos cantando o hino de número 488 do Inário para o Culto Cristão. Brilha no meio do teu viver, enquanto cantamos esse hino. Somente para fazer um feito singular é preciso agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar deves fazê-las com todo amor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Alguma vida possas alegrar com palavras cheias de calor, ou quem sabe algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Salvador. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Mesmo que agitado seja aqui o teu viver, ser mais firme em tua devoção. Em teu redor que a gente triste a perecer, sem ter certeza da salvação. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Gostaria de convidar o Vinícius para que venha até aqui o microfone e agradeça pelos dízimos e ofertas que foram entregues nesse instante. Querido Deus, quero agradecer, Pai, por essas ofertas, Senhor, e dízimos, Senhor, que nós possamos usar para a Tua glória, para a Tua honra, Pai. Que seja sempre, Senhor, para o Teu serviço, Pai. Agradecemos pelo que o Senhor nos providenciou para que possamos contribuir e retribuir, na verdade, o que o Senhor tem nos dado, Senhor. Abençoa as pessoas que utilizarão esses recursos, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quero convidar a Rosiane Susan Caramite Gomes Cunha. De Marque Cunha. Não é o mais comprido, mas é um dos mais compridos dos membros da igreja. Estou sozinho orando, sinto paz interior, uma voz suave eu ouço, é Jesus. Sinto-me aliviada, logo volto a sorrir, pois o bom.
só em Cristo descanso eu encontrei, e em paz então me deito, e tranquilo vem o sono, pois só Ele me faz sentir assim. Não preciso de riquezas, não preciso de prazeres, só preciso do amor do meu Senhor, pois Ele me sustenta e me faz bem. Não preciso de riquezas, não preciso de prazeres, só preciso do amor do meu Senhor, pois Ele me sustenta e me faz bem. Tudo que eu tenho aqui, nunca vai se comparar, não vai, com o que Jesus no céu foi preparar para aqueles que o amam. Ele quer bem. Tudo que eu tenho aqui, nunca vai se comparar, não vai, com o que Jesus no céu foi preparar para aqueles que o amam, e Ele quer bem, Ele quer bem. Fugiu o nome do Rony. Ele está nos ajudando neste domingo de uma forma abençoada. Que Deus continue abençoando sua vida. A Rose também, pelo número que apresentaram. Hoje temos uma estreia muito feliz. Bruno Andrade recentemente veio para a nossa igreja e hoje ele vai assumir o púlpito e vai trazer a mensagem do Senhor. Que Deus o abençoe, seja uma mensagem que nos motive a permanecermos firmes e cada vez mais prósperos na obra do Senhor. Boa noite. É uma alegria muito grande para mim estar aqui nessa noite com os irmãos. Eu e minha esposa, a gente começou a frequentar aqui a Ebenezer desde março do ano passado, então está completando quase um ano aí que a gente está com os irmãos. Alguns não devem me conhecer, né? São muitos irmãos, a gente até se interar com todo mundo pode demorar um pouco, né? Mas como o irmão Paulo falou, meu nome é Bruno, minha esposa Joyce está ali sentada ali na frente. E para mim é uma honra estar aqui nessa noite, nesse púlpito. O peso da responsabilidade de falar aqui, eu sei que é grande, mas eu acredito que o Senhor tem algo a nos falar aqui nessa noite, né? Eu queria primeiramente ler lá no livro dos Romanos, na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 9 até o 21. Então a gente vai passear por essa passagem hoje, vamos ver aquilo que o apóstolo Paulo estava falando àquela igreja em Roma. Acredito que a gente pode tirar lições valiosas aqui, né? Então, Romanos capítulo 12, versículo 9, começa assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos,
Sede fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu aqui retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Bem, o pastor Wagner, ele lançou vários temas, para a gente estar aprofundando aqui ao longo desse mês. E o tema que coube a mim foi um grande Deus para o meu próximo. Escolhi essa passagem porque eu acredito que tem lições valiosas aqui para a gente aprender um pouco mais. E essa passagem que a gente acabou de ler, ela diz respeito, se eu fosse dizer, vários conselhos, que Paulo trata sobre relacionamento entre aqueles que são crentes e aqueles que não fazem parte da comunidade da fé também. Agora, eu falei conselho, eu não interpretaria tanto quanto um conselho, essa passagem. Se a gente acredita mesmo que isso daqui é a palavra de Deus, que essas palavras foram inspiradas por Deus quando Paulo escreveu, então é importante a gente interpretar essas recomendações mais como mandamentos, como diretrizes que Deus dá a nós. Se a gente interpretar essa passagem aqui como meros conselhos ou uma recomendação, ou assim, olha, quando der você faz isso, a gente entra talvez num liberalismo. A gente vai começar a desconfiar da palavra. Não, mas isso era aquilo no contexto, aquilo não. Isso a gente pode tratar hoje, isso aquilo não. Se a gente interpreta isso como a palavra de Deus, então é nosso dever como cristão observar cada uma dessas coisas. E o que eu quero explicar aqui é que, pela essa passagem, a gente pode demonstrar um grande Deus. Como demonstrar ao próximo um grande Deus? E o meu ponto aqui essa noite vai ser andar conforme Jesus amou, conforme Jesus andou, e considerar o nosso próximo maior como a nós mesmos. Assim a gente consegue demonstrar o tanto que Deus é grande para aqueles que nos rodeiam. Então, dando um panorama geral dessa carta, Paulo provavelmente, o apóstolo Paulo que escreveu, ele provavelmente nunca tinha se encontrado com grande parte dos irmãos da igreja de Roma. A igreja de Roma era formada por judeus, por gentios, e ao que tudo indica, ele nunca tinha estado lá presencialmente. Os primeiros capítulos a gente dá essa ideia, que Paulo estava muito desejoso de se encontrar com os irmãos, presencialmente. E por causa disso, ele se apressou nessa carta em resumir o evangelho, resumir a vida cristã, eu acho que da forma mais sistemática que a gente tem na Bíblia Sagrada. Então, é muito fácil a gente perceber alguns temas que a gente tem nessa carta. Ele começa introduzindo a si, e depois introduz a Jesus, a importância de divulgar Jesus, fala do pecado da humanidade, e ele dá tanta ênfase ao pecado da humanidade que ele gasta quase 3 capítulos inteiros, falando só sobre o pecado, falando só sobre a maldade humana, e que o homem é continuamente mal desde a sua infância. E ele também fala sobre a salvação que há em Cristo Jesus, fala da justificação que ele nos dá, ele destrincha como funciona a graça, como nós somos salvos pela fé, e também ele trata da vida cotidiana, como devemos agir em relação à lei, em relação ao tempo da graça, e também depois ele vai destrinchando sobre a esperança da nossa salvação e do futuro de Israel, inclusive, que ele enfatiza bem que Deus não se esqueceu do seu povo, do povo judeu, até que ele desemboca ali no capítulo 12, que
a partir do capítulo 12 até o final do livro, ele vai falar das responsabilidades pessoais que todo crente deve ter, né? Então, o panorama dessa carta é o seguinte: Paulo passa a maior parte explicando aos romanos o que é o Evangelho, o que Jesus fez por nós quando nós éramos pecadores, fala da justificação pela fé, e no capítulo 12 ele fala justamente dessa nossa resposta à graça que nos foi concedida, a resposta à graça que todos nós devemos ter, do nosso dever como cristãos e como Deus quer que sejam os nossos relacionamentos. Então, a partir do capítulo 12, grandes temas são tratados ali, né? Fala de consagração a Deus, fala de amor ao próximo, fala de submissão às autoridades que ele defende, que foram instituídas pelo próprio Deus, inclusive os maus governantes, e que devemos orar por eles. Ele fala sobre caridade, fala sobre abnegação e por aí vai, né? E é interessante, e assim, quando eu olho esse capítulo 12, às vezes Paulo é tão específico em alguns tratamentos que a gente deve dar com as pessoas que nos cercam, que eu chego à conclusão de que Deus já nos revelou tudo que a gente precisa para a gente viver uma vida íntegra, para a gente viver uma vida honesta. Tudo já foi revelado, né? Inclusive os nossos relacionamentos. Se você não sabe como agir com determinada pessoa, com determinada ocasião, como você tratar uma pessoa dentro da igreja ou uma pessoa fora da igreja, tudo já foi revelado. Tudo já está na palavra de Deus. Deus não deixou nada fora. Muitas pessoas, às vezes, vivem a vida pensando: não, eu vou apenas seguir o meu bom senso e vou viver uma vida honesta, né? Vou viver uma vida correta e seguir aquilo que eu acho que é correto. E, baseado nesse pensamento, eu me lembro de uma vez uma colega minha de trabalho, ela chegou a compartilhar algo da infância dela, que ela falou assim: não, quando eu era criança, adolescente, meu pai falava para mim: olha, minha filha, viva a sua vida normal, mas você não faz coisa errada, né? Viva sua vida normal, mas não faz coisa errada. E ela falava: não, por causa disso, então eu vivi sempre desconfiada, eu vivi meio paranoica, porque qualquer coisa podia ser coisa errada, né? O pai dela falava assim: não faz coisa errada, mas o que é coisa errada? Então, sei lá, vou me esforçar ao máximo para seguir o meu bom senso, alguma coisa assim. Mas a questão é que não precisa ser assim. A palavra de Deus já nos deu tudo que a gente precisa, tudo já está revelado. Eu gosto muito de uma passagem que se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que ele fala: visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Ou seja, Deus já nos revelou em Cristo tudo o que precisamos para a piedade, tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Basta nós nos apropriarmos dessas promessas, nos aproximarmos dessas boas obras que Ele já nos revelou, que Ele já nos tornou disponível para nós. Então a gente não precisa andar a vida ao relento, a vida ao esmo. Nós temos uma diretriz, que a gente pode se assegurar nisso, que se a gente seguir esses princípios, a gente vai viver uma vida honesta, a gente vai viver uma vida tranquila, uma vida que agrada a Deus, e uma vida rumo à eternidade também, né? Ou seja, até para os nossos relacionamentos interpessoais, também temos instrução e temos recomendação vinda do próprio Deus, né? E a partir do versículo 9, que eu gostaria de focar, a gente recebe vários deveres, né, que eu vou chamar de deveres, que podem nos auxiliar quando a gente trata com o nosso próximo. Então, a partir do versículo 9, Paulo fala muito de amor ao próximo, né? Nesse versículo e no outro ele fala: olha, ame o seu próximo, ame cordialmente o próximo. E como eu consigo demonstrar, voltando ao tema inicial, que Deus é grande? Amando como Ele nos ama. Se eu amo meu próximo como Deus me ama, eu consigo demonstrar a grandeza de Deus. Lá em João capítulo 15, versículo 12, Jesus fala, é Jesus falando, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como Jesus nos ama, Ele nos dá essa recomendação, essa ordem de que devemos amar o nosso próximo, né? E às vezes a gente pode ter problema em como identificar como eu vou amar meu próximo. Amar meu próximo é uma palavra muito subjetiva, às vezes pode parecer. Principalmente hoje em dia, que o conceito de amor está meio distorcido. A gente não sabe mais o que é amor. As pessoas prometem amor
eterno pelos outros, alguns anos depois, os cônjuges se separaram. Foi realmente amor, né? Qual a definição de amor? E a gente também pode confundir amor. Como é que eu amo meu próximo, mas esse amor ao mesmo tempo tem com a minha mãe, com o meu cônjuge, com o meu filho. Então, amor também com a pessoa pela minha família, de sangue, tem que ser a mesma coisa. Mais uma vez, acho que a gente não precisa ficar muito filosofando sobre essas coisas, porque a própria palavra nos fala como amar o nosso próximo. Está muito claro.
a gente faça isso. Lá em Brasília, eram mais, se fossem pequenos grupos, onde a gente a gente se reconciliava com Deus, reconciliava com o próximo. E como eu me lembro desses momentos com alegria, com saudosismo, porque é aí que a nossa alma é curada. Sabe? Lá em Tiago fala para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, a fim de que sejamos curados. Então tem certos tipos de dificuldade da nossa vida, certos tipos de pecados, que são curados através do compartilhamento. Através da gente comunicar com o próximo aquilo que a gente está passando, né? Seguindo no versículo 13, ele fala sobre hospitalidade. Eu vou ser sincero com os irmãos. As pessoas aqui de São Paulo são conhecidas por serem mais fechadas, né? Por serem mais na deles, assim. Essa é a fama aqui dos paulistas, né? Mas eu também gostaria de falar que, graças a Deus, não foi isso que eu experimentei quando eu cheguei aqui nessa igreja. Eu e a minha esposa aqui, quando a gente chegou aqui, a gente se sentiu verdadeiramente muito acolhido pelos irmãos, né? Chegou, sei lá, no segundo culto, o Brunão ali já estava chamando a gente, não, vamos lá para casa, vamos estudar um pouco a Bíblia ali, vamos conhecer, e isso foi decisivo para a gente escolher continuar aqui na igreja, né? Porque pensa, a gente veio aqui lá de uma cidade de mais de 1.000 quilômetros aqui, estava totalmente sozinho, e aqui a gente encontrou uma família, né? A dona Meire ali nos recebeu tão bem também, sempre recebe as pessoas, e isso é importante. Isso é importante e é bíblico também, a gente ser hospitaleiro, inclusive com pessoas que não conhecemos, né? O pessoal recebeu a gente na casa deles, pessoas estranhas, né? Deram um voto de confiança. E tem um princípio nisso. Tem algo que Deus derrama bênção nisso. Isso é agradável diante de Deus. Depois do versículo 14, ele fala de abençoar o que nos persegue. Essa passagem é meio pesada. Eu vou voltar nela lá para o final dos versículos, que os temas se relacionam. Mas no versículo 15, ele fala de uma coisa que já foi mencionada aqui no culto, de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Essa passagem a gente gosta de repetir quando tem alguma pessoa passando por necessidade, pessoa sofrendo. E, mais uma vez, o título é autoexplicativo. Se alegrar com aquele que está recebendo uma bênção, que está realmente alegre com o momento da vida, sem o sentimento de inveja, desejando a alegria do outro, com sinceridade do coração, como fosse a sua vitória também. E também chorar com aqueles que choram, não significa observar a dor do próximo à distância. Não é só observar aquela pessoa ali, melhor me manter meio afastado, deixar com o momento dela. Não precisa ser assim, né? A palavra fala da gente sofrer junto com a pessoa, sofrer junto. A gente compartilha tanto daquilo com a pessoa que está sofrendo que a gente sofre junto, a gente tem que sofrer junto. E tem esse sentimento grande de empatia com o outro. Isso é valiosíssimo aos olhos de Deus. Eu me lembro lá, nos últimos momentos da crucificação de Cristo, que está narrado em Mateus 26, quando Jesus sai ali da última ceia com os apóstolos, e ele pega os apóstolos, e a Bíblia relata que ele estava muito triste, né? Lá a partir do versículo 36, diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, disse para esses 3 discípulos, né? A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então, Jesus, no momento mais tenso da sua vida, no momento onde ele estava sofrendo mais, ele queria estar perto de amigos, ali, pessoas que eram íntimas para ele, né? Ele estava triste até a morte, né? Um quadro já depressivo ali. A Bíblia relata que tanto era o seu sofrimento que suava sangue, né? Então, nesse momento de tormento, ele chamou seus amigos mais íntimos para orar junto com ele,
para dividir as cargas, né? Tá certo que não funcionou muito bem, porque os discípulos acabaram dormindo a noite toda, mas a gente pode pegar esse exemplo de Jesus, né? Às vezes quando a gente está triste, a gente está abatido, às vezes é difícil, né? A gente ter essa iniciativa de aproximar dos outros. Às vezes a nossa vontade é só se isolar de todo mundo e esperar o nosso mal, né? Porém, se for difícil a ponto de a gente negar se aproximar dos outros, é dever daqueles que estão observando se aproximar dos que estão sofrendo, né? Se aquele irmão não tem forças para se aproximar, é dever nosso se aproximar e mostrar nossa empatia, orar junto com o nosso irmão e até sofrer junto com ele. Isso faz toda a diferença para quem está sofrendo. Isso faz toda a diferença. Pode parecer que não, mas faz. Até os mais retraídos, os mais tímidos. Aquele quando recebe, às vezes até uma mensagem: ó, irmão, estou orando por você. Você não está esquecido. Ou chega a dar um abraço na pessoa. Sei que às vezes no tempo do calor é bem difícil, né, abraçar muito assim, mas não faz mal um abraço, não. Então não é difícil, não é preciso muito para a gente demonstrar empatia. Não é preciso a gente morar na casa da pessoa. Não é preciso disso, né? A gente consegue usar o nosso bom senso para demonstrar empatia com aquele que está em dificuldade. Então no versículo seguinte ele fala: tenham a mesma atitude uns com os outros e não sejam orgulhosos, né? Na NVI, ele fala assim, fala de um jeito que a gente consegue entender melhor o que ele quer dizer aqui. Que ele fala: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Olha que interessante, né? Inclusive na igreja de Roma, ali no contexto daquela época, com certeza devia ter pessoas das mais variadas classes sociais, devia ter pessoas que eram sacerdotes, que eram trabalhadores no templo, que eram pessoas influentes. Também tinham pessoas ali que deviam ser miseráveis, pessoas que eram servos, que eram escravos. E durante toda a Bíblia, durante toda a revelação de Deus, sempre foi a abominação de Deus fazer acepção de qualquer tipo de pessoa. Às vezes a gente pode ter isso até implicitamente no nosso coração, mas a gente deve rejeitar isso, qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de preconceito. Em uma sociedade nossa cada vez mais dividida e cada vez mais desigual, Cristo nos chama à contramão desse mundo, nos chama a abraçar todos, de todas as classes sociais, de todas as etnias, e tratá-los como nosso igual, como nosso irmão. Então, se Deus amou o mundo e deseja a salvação de todos, quanto mais nós devemos abraçar todos e pregar o evangelho da salvação a todos, né? Tá vendo como o nosso entendimento sobre amar o próximo não fica tão difícil quando a gente examina a fundo a palavra de Deus? E a partir do versículo 15, ele dá uma sequência aqui de advertências e de falas sobre vingança, sobre você retribuir a pessoa com o mal que ela te dá. No versículo 14, ela fala de você abençoar os que te perseguem. No 17, ele fala para você não responder o mal com o mal. Fala para você ter paz com todos os homens, se possível. Fala para não se vingar e fala para fazer o bem para quem te faz mal, ou seja, vencer o mal com o bem. Então a gente percebe aqui uma mudança de tom do apóstolo, né? Às vezes na nossa vida a gente não vai encontrar só pessoas que nos queiram bem. Você não vai encontrar pessoas que a gente tem facilidade de se relacionar, que não são pessoas fáceis de amar. Às vezes tem pessoas que são difíceis de amar, isso é verdade. Às vezes pessoas que têm coisa contra nós, fora da igreja, até mesmo dentro da igreja, pode ter gente que pode ser difícil de conviver. E a resposta mais natural para isso seria o quê? Se isolar da pessoa e tratar ela do mesmo jeito que ela te trata, justiça, né? Olho por olho, dente por dente, olha, está na Bíblia. Não é isso que a gente percebe aqui nas Escrituras. No versículo 14, ele nos fala uma diretriz aqui muito pesada para a nossa carne. Ela fala que além de a gente não revidar, a gente tem uma tarefa ainda mais difícil, que é abençoar aquela pessoa que nos ofendeu. Ou seja, desejar que aquela pessoa seja próspera e orar para que Deus lhe faça bem. Aquela pessoa lá que pisa no seu calo, que está contra você ali sempre, você tem que orar por ela, tem que desejar o bem dela. Né? Será que é fácil? A questão de tudo é o perdão. Perdoar nunca é fácil.
Nunca vai ser fácil perdoar. É meio que contra o nosso senso de justiça, né? Se a pessoa faz o mal com a gente quer retribuir da mesma forma, se não 3 vezes pior, para a gente se sentir justiçado, né? João Calvino, um reformador do século XVI, muito influente, ele uma certa vez escreveu sobre essa passagem. Ele falou: concordo que isso é demasiadamente difícil e completamente contrário à natureza humana, mas não há nada que seja tão árdua que não possa ser dominado pelo poder de Deus, e este jamais falhará, contanto que não deixemos de pedir-lhe que nos conceda seu poder. Então, está difícil de tratar bem aquela pessoa, está difícil de dar bom dia para aquela pessoa, pede ajuda de Deus. Ó, Senhor, está muito difícil olhar para a cara dessa pessoa, mas me dá força, né? Às vezes tem que ser assim, tem que se forçar. Muitas vezes na nossa vida cristã a gente vai ter que se forçar a fazer coisas que a gente não quer. Vamos ver, tem vários exemplos disso na palavra, desse tipo de atitude que Deus louva, que é Jesus, quando foi crucificado, o que ele fez? Ele pediu a Deus para perdoar os seus assassinos. Falou: perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, lá no livro de Atos, ali relata que ele pediu a Deus para que Deus não imputasse o pecado a eles, o pecado àquelas pessoas que estavam apedrejando ele. A Deus não nos impute esse pecado. O que tinha no coração de uma pessoa dessa? A pessoa está jogando pedra em você para te matar, você fala: não, Deus, olha, perdoa essa pessoa, não imputa o pecado a elas, né? E o apóstolo Paulo presenciou ali. O apóstolo Paulo presenciou essa atitude de Estevão. Talvez possa ter sido o começo da semente no coração dele para a mudança, né? E assim, eu não estou querendo dizer que eu sou contra legítima defesa, ou de um homem proteger a sua família contra o salteador. Isso é um dever nosso, né? Porém, o que diz respeito à nossa resposta à humilhação e às ofensas, e até quando somos perseguidos, a nossa resposta tem que ser diferente, não pode ser o natural, não pode ser o normal. Para que a gente demonstre o tanto que o nosso Deus é grande, temos que ir na contramão do mundo, na contramão do pensamento normal, né? E, além de tudo, é interessante notar nas passagens também que abençoar o nosso ofensor é uma ótima forma de evangelismo. O apóstolo fala isso. No versículo 20 e 21, ele fala assim, ó: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, quando Paulo fala isso não era... O interessante é que, quando ele fala esse trecho, isso não era novidade para os judeus. Porque Salomão escreveu isso há já centenas de anos atrás. Lá em Provérbios, capítulo 25, do versículo 21 ao 22, é meio como ele se desse um Ctrl-C, Ctrl-V do que está escrito lá em Provérbios. Exatamente isso que ele fala, né? Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Então, o que a gente pode concluir? Sempre foi propósito de Deus a gente ter essa atitude. Sempre. Deus não muda jamais, né? Deus permanece desde a eternidade e para toda a eternidade. Então, os princípios de Deus nunca mudam. Isso sempre foi a vontade de Deus, sempre foi a gente tratar o mal com o bem. E para a gente lutar contra esse desejo da nossa carne, que é a vingança. É vingança. Muitas vezes a gente pode pensar que a gente está fazendo justiça em algumas atitudes, é meramente vingança. A gente está se vingando. Às vezes, a gente vê... Na verdade, tem uma situação meio que eu lembro muito, que me marcou muito, que passou na TV uma reportagem, que era uma história de uma mulher que perdeu seu filho por um rapaz que assassinou o filho dela a sangue frio. Não sei o porquê. E essa mulher, quando se deparou com o assassino do seu filho, em frente de todas as câmeras filmando, ela falou assim para ele: olha, você tirou o maior amor da minha vida, que é meu filho, e você vai pagar por isso, porém eu te perdoo. Eu perdoo por você ter feito isso. Você vai pagar segundo a justiça,
mas eu perdoo por ter feito isso. Aí as pessoas, quando viram isso, falam: não, ela não ama o filho dela, como é que ela pode dizer uma coisa dessa? Essa mulher é louca. Mas a sabedoria de Deus é loucura para o mundo mesmo, né? É isso que Deus espera da gente, mais que doa na carne. Quando a gente perdoa o nosso próximo, a gente está liberando isso no nosso coração também. Ainda nessa passagem, me chama a atenção essa parte quando ele fala amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. O que significa isso? Brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo, né? Quando você trata ele com... Ele te tratou muito mal, você trata ele com bem, isso amontoa brasas sobre a cabeça dele, né? Essa ilustração, ela significa: o seu inimigo vai ver essa sua boa atitude e ele não vai entender isso que você fez. Ele vai: esse rapaz, ele devia ter se vingado de mim, ter feito algo pior até. Por que ele fez isso? Ele vai se estranhar com isso que você fez, com o perdão que você liberou para ele e com um bom tratamento. E com isso, você vai conseguir vencer o mal dele com o bem. Você vai conseguir vencer o mal praticando o bem, dando a oportunidade de ganhar o seu opositor e dando a oportunidade de mudá-lo, né? A gente não muda o nosso cônjuge simplesmente jogando coisa na cara dele, da nossa esposa, do nosso marido. A gente não ganha os nossos filhos falando tanto que ele é mau, tanto que ele é sujo. Mas é justamente com a atitude contrária. Fala: olha, você fez isso aqui, mas eu estou orando por você. Eu espero que essa situação que resolva, mas eu te perdoo. Brasas vivas sobre a cabeça, o que está acontecendo? É isso que Deus quer para a gente. E com base nisso tudo que a gente discutiu, eu volto ao tema dessa mensagem, né? O grande Deus para o meu próximo. Então, como mostrar que Deus é grande para o próximo, para os outros? Seguindo a palavra de Deus, amando o nosso próximo, perdoando as ofensas. Agora ficou fácil saber o que é amar o próximo, né? Agora ficou fácil diferenciar como é que é amar a nossa esposa e amar o nosso irmão aqui da igreja. Ou amar aqueles que estão fora também, né? A palavra de Deus nos dá todas as diretrizes. E realmente, irmão, nem sempre é o caminho mais fácil. Às vezes pode ser desafiador, pode ser difícil, porém é o único caminho que nos leva ao centro da vontade de Deus. É o único caminho certo. É o único caminho que, se a gente seguir, a gente pode ter certeza que as coisas vão dar certo. Seja nessa vida ou na outra, porque a gente não tem morada permanente aqui também, né? E, como bem explicou o pastor Cerqueira hoje pela manhã, né? Para onde iremos nós, se a gente não seguir essas coisas aqui? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Então a gente pode confiar nessas coisas que estão escritas, sem medo. A gente fala: não, mas isso aqui é muito radical, isso aqui para hoje em dia não faz sentido. Mas é a única coisa que faz sentido, é seguir a palavra de Deus. Um caminho longe dessas diretrizes aqui, longe da palavra de Deus, é um caminho largo, é um caminho fácil, porém é um caminho que leva à destruição, e apenas à destruição. Em contrapartida, o Senhor nos oferece um caminho que vai ser difícil, um caminho que vai ser estreito, mas é um caminho eternamente gratificante. É um caminho no qual não vamos nos arrepender jamais, né? E, como eu falei, essa mensagem ela me tocou muito, eu sei que eu preciso melhorar também. E eu espero que essa mensagem, que não é minha, essa mensagem está aqui na palavra de Deus, possa ter te abençoado de alguma forma e que a gente possa viver sempre, cada dia mais, amando o nosso próximo, demonstrando tanto que Deus é grande todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, porque sabemos que o seu amor nunca falha a nós, que se o Senhor nos recomendou amar o nosso próximo, é porque tem motivo, é porque tem um motivo eterno nisso. Isso é o melhor para a nossa vida. Devemos aprender isso constantemente, devemos nos lembrar disso todas as vezes, Senhor. Nos dê forças para praticar essas coisas, ainda que pareçam difíceis, custosas, que saiam da nossa zona de conforto, porém é um caminho que o Senhor preparou para nós. Possamos nos apropriar dessas palavras e amar no caminho reto, andar no caminho bom. E sabemos que o Senhor preparou tudo que diz respeito à vida e tudo que diz respeito à piedade.
Isso nos traz bênção e não maldição. Fica conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe e que possamos aprender a lição na teoria, agora colocar na prática, né? Que não é fácil. Muito obrigado, irmão Bruno, que Deus o abençoe e que possa trazer outras mensagens como essa para nos edificar. Teremos o pós-lúdio, depois eu vou pedir para o pastor Cerqueira para fazer a bênção pastoral, que é o último item da nossa ordem de culto. Vamos nos colocar em pé, cantarmos mais uma vez o cântico Hosana, declarando que nós desejamos ver a glória do Deus, que ouvimos hoje pela manhã e também esta noite. Em seguida, pastor Sequeira já pode fazer oração, estamos liberados. Eu vejo o Rei da
nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém.